Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karine. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Estamos entrando na semana 4 da PET volume 3 e na aula de hoje continuaremos abordando o tema sobre frações. Então vamos lá? Então vamos começar as atividades da semana 4. Leia e resolva todas as situações problema. Atividade número 1. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos nessas etapas. Então temos um balãozinho. Por favor, me ajude a entender a situação dos pontos dos meus amigos. Então temos aqui que na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 e Alice 4 pontos. Percebam que no enunciado da questão, o autor usou o nome Maria e agora Mariana, mas acredito que teve um erro de digitação, mas o nome dos 4 participantes são Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Tudo bem? Então, na letra A, monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma ideia de como vocês poderão montar a tabela de vocês. Na primeira linha, vocês podem colocar o nome dos participantes: Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. E na segunda linha, a quantidade de pontos que cada um conseguiu na primeira rodada. Então, aqui vocês colocam para mim os pontos de Sabrina, aqui os pontos de Pedro, aqui os pontos de Mariana e aqui os pontos de Alice. Bem facinho, né, gente? Então, vamos dar sequência. Letra B. Fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Então, vocês já viram isso, né, gente? O que é razão mesmo? Razão nada mais é do que uma fração. E nessa fração, vocês terão que colocar o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina. Então, eu coloquei uma dica aqui para vocês, ó. O numerador da minha fração será o número de pontos de Alice, que apareceu primeiro, e o denominador, o número de pontos de Sabrina. Não tem segredo nenhum. É só vocês substituírem os pontos, certo? Letra C. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Então, a própria PET trouxe para vocês uma dica, ó. A razão será número de pontos de Pedro dividido por número de pontos de Mariana. Então, o numerador será o número de pontos de Pedro, o denominador, o número de pontos de Mariana. Não tem mistério, é só vocês substituírem, tá bom? Dando sequência ao exercício, ele fala pra gente que na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Então, na letra D, pede para a gente montar novamente uma tabela com os pontos dos amigos na segunda rodada. Então, de novo, fiz uma tabela com duas linhas. Primeira linha temos os participantes, segunda linha os pontos. E é só vocês preencherem essa tabela com os pontos de Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Letra E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre a quantidade desses pontos. São, de novo, basta vocês escreverem uma fração onde o numerador será o número de pontos de Sabrina, denominador, número de pontos de Pedro. Letra F, represente a razão entre o número de pontos de Mariana e número de pontos de Alice. Bem simples novamente, basta substituir numerador da fração, o número de pontos de Mariana, denominador, número de pontos de Alice. Certo? Letra G. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Então, nessa tabela geral, eu deixei a seguinte ideia para vocês. Na primeira linha da tabela, temos o nome dos participantes: Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Na segunda linha dessa tabela, vocês irão preencher para mim o número de pontos da primeira rodada de Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Na terceira linha, preencham para mim o resultado de pontos
da segunda rodada de Mariana, Pedro, de Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. E na última linha dessa tabela, vocês irão somar os pontos que Sabrina fez, somar os pontos que Pedro fez, somar os pontos que Mariana fez e somar os pontos que Alice fez. Dessa forma, vocês irão perceber qual dos 4 participantes obteve mais pontos. Dessa forma, vocês irão saber quem ganhou a competição, tá bom? Dando sequência aos exercícios, vamos para a atividade número 2. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Então, vamos ver o que Sabrina pede para a gente. Agora é sua vez. Elabore situações, problemas envolvendo razão e fração, com números positivos e números negativos. Então, aqui nessa questão, vocês podem usar a criatividade de vocês e elaborarem o problema que vocês quiserem. Eu trouxe um exemplo para vocês para poder dar um norte na hora de vocês fazerem esse exercício. Então, olha o exemplo que eu fiz. Em uma rodada do Campeonato Brasileiro, a tabela do saldo de gols de alguns times se encontrava da seguinte forma. Então, temos na primeira linha da minha tabela, temos os times Flamengo, Atlético, São Paulo e Cruzeiro. E na segunda linha, o saldo de gols desse time. Lembra que eu expliquei para vocês que o saldo de gol é a diferença entre os gols que esse time fez e os gols que esse time levou. Então, temos saldo de gols positivos, quando esse time faz mais gols do que leva, e saldo de gol negativo, quando esse time leva mais gols do que faz, certo? Então, temos o Flamengo com 10 saldo de gols, Atlético com 8, São Paulo com 1 e Cruzeiro com saldo de gol negativo, de 6 pontos. Então, olha, a primeira pergunta que eu faço para vocês nessa situação problema. Determine a razão entre o saldo de gols de Atlético e Cruzeiro. Então, é só a gente olhar, ó. O Atlético fez 8 pontos e o Cruzeiro, menos 6. Então, teremos uma fração negativa, pois o saldo de gol do Cruzeiro é negativo. Então, a razão do saldo de gols de Atlético e Cruzeiro será menos 8 sextos. A segunda perguntinha da minha situação problema. Determine a razão entre o saldo de gols de Flamengo e São Paulo. Saldo de gol do Flamengo é 10, saldo de gol do São Paulo é 1. Então, a razão entre o saldo de gol de Flamengo e São Paulo será 10 sobre 1. Numerador, o Flamengo, denominador, o saldo do São Paulo, certo? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês e montarem o probleminha que vocês quiserem, utilizando fração com números positivos e números negativos, tá bom? Dando sequência, vamos para a atividade 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 de quilo de limão, 3/2 de quilo de manga e 5/3 de quilo de maracujá. Então, Marcela, fala para a gente o seguinte: tenho dificuldades de entender e calcular a minha conta no mercado. Me ajude, por favor? Então, vamos ajudar Marcela na compra de feira dela, tá bom? Então, letra A. O que são 2/3 do quilo de limão em números decimais? Lembra que eu já falei para vocês várias vezes que para a gente transformar uma fração em número decimal, basta dividirmos o numerador pelo denominador. Então, se temos... Aqui eu fiz essa questão de exemplo para vocês poderem fazer a próxima. Então, se temos 2/3, o que eu vou fazer? 2 dividido por 3. E como que eu faço essa conta, professora? Eu trouxe aqui para vocês do ladinho, para vocês entenderem como fazer essa conta, tá? Então, vamos lá, vou fazer com vocês. Então, desconsidera esse zero aqui a princípio, tá? Então, vamos ter 2 dividido por 3, certo? Quantas vezes o 3 cabe no meu número 2? Nenhuma. O 3 é maior do que o 2, então ele não cabe no meu número 2. Então, aqui no quociente, eu coloco o número 0 e uma vírgula. Ao colocar 0 e vírgula, o que eu vou fazer? Vou acrescentar um 0 ao lado do meu número 2. Agora, eu tenho 20 dividido por 3. Agora, eu me pergunto novamente, quantas vezes o 3 cabe dentro do meu número 20?
Agora sim, 3 é menor do que 20, então quantas vezes que ele cabe no 20? 6 vezes, porque 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18, sobra 2. E o que vai acontecer? Quantas vezes o 3 cabe dentro do meu número 2? De novo, nenhuma. Eu preciso colocar outra vírgula aqui? Não preciso, basta uma vírgula no meu número decimal. Então, o que eu faço? Apenas acrescento um zero aqui do lado. Então, agora, novamente, eu tenho 20 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 20? 6 de novo. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, de novo, vai sobrar 2. Preciso colocar outra vírgula aqui? Não precisa. Basta uma vírgula no meu número decimal. Então, o que eu faço? Acrescento 0 ao lado do 2. Aí, eu terei de novo 20 dividido por 3. Será coloco novamente o 6. 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Percebam que que ficaremos fazendo isso para sempre. Ao subtrair 20 menos 18, vai sobrar 2, coloco 0, 20 dividido por 3, que é 6, e assim por diante. Por isso que eu coloquei 3 pontinhos aqui do lado. 2 terços é a mesma coisa que 0,66666. É uma dízima periódica. Lembra que a gente já aprendeu sobre isso? Mas como a gente está trabalhando com quilo de alimento, basta a gente considerar apenas as 3 primeiras casas decimais. Então, eu posso falar que 2 terços é a mesma coisa que 0,666 quilos. Tá bom, pessoal? Vocês irão fazer a mesma coisa na letra B. O que são 3 meios do quilo de manga em números decimais. Então, aqui vocês irão dividir numerador por denominador. Então, vocês irão dividir 3 por 2. Façam a divisão no cantinho, igual eu fiz em cima, e vocês terão o resultado, tá bom? Em números decimais. Letra C. O que são 5 terços do quilo do maracujá em números decimais? De novo, basta fazer 5 dividido por 2. Letra D. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Então, de novo, eu fiz essa questão de exemplo para vocês fazerem as próximas. Olhando a imagem aqui de cima da feira, vocês irão perceber que o quilo do limão está R$ 3,99. R$ 3,99 é a mesma coisa que R$ 4,00, certo? Então, eu coloquei aqui, o quilo do limão está R$ 4,00. Como foi encontrado na letra A, Marcela comprou 0,666 quilos de limão. Então, para eu saber quanto que ela vai pagar, basta eu dividir o quanto ela comprou pelo preço do limão. Então, eu faço 0,666 vezes 4. Vocês lembram como fazer essa multiplicação? Vou fazer aqui com vocês, Então, eu montei a minha multiplicação. Em cima, eu coloquei a quantidade de limões que ela ia comprar. Embaixo, coloquei o preço, certo? Agora, basta eu multiplicar, 4 vezes 6, 24. Vai 2 e fica 4 embaixo. 4 vezes 6 de novo, 24. Mais os 2 que foram em cima, 26. Então, vai 2 de novo e fica o 6 embaixo. Agora, eu faço 4 vezes 6 de novo, 24. Mais os 2 que estavam lá em cima, 26. Então, vai 2 e fica o 6. Agora, falta multiplicar o 4 pelo último número. 4 vezes 0, 0. 0 mais 2 que estava lá em cima, 2. Agora, basta eu contar quantas casas decimais eu tenho no meu número de cima. Casa decimal são os números que vêm depois da vírgula, Então, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, no resultado da minha multiplicação, eu também terei 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então, coloco a vírgula depois do 2. Então, 4 vezes 0,666 é a mesma coisa que 2,664. Então, quanto que ela ia pagar
por 666 quilos de limão, ela irá pagar R$ 2,66 aproximadamente. R$ 2,65, né? Então, vocês irão fazer a mesma coisa na letra E, ó. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de mangas? Então, vocês irão ver quantos quilos de manga ela comprou na letra B e multiplicar pelo preço da manga. Se vocês voltarem lá na imagem, vocês vão ver que a manga está saindo a R$ 5,99, ou seja, R$ 6. Então, vocês irão multiplicar o resultado da letra B por 6. Letra F. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra maracujás? De novo, vocês vão ver o resultado que vocês acharam lá na letra C, que foi a quantidade que ela comprou de maracujá, e multiplicar pelo preço do maracujá, que também é 6, tá bom? Letra G. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Basta vocês somarem os resultados que vocês encontraram na letra D, E e F. Tudo bem, pessoal? Vamos dar sequência às atividades. Atividade 4. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações problema envolvendo fração da parte inteira, como foi feito na atividade anterior. Então, de novo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Esse exemplo vocês até conseguem encontrar na PET de vocês. Se não me engano, é um exercício da semana 2. Olha, o pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Determine a quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Então, ou seja, eu criei uma situação problema envolvendo fração e parte inteira. Vocês irão fazer a mesma coisa, usar a criatividade de vocês e elaborar algum problema envolvendo fração e parte inteira. Bem simples, não é, pessoal? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, sobre algum exercício, sobre alguma definição, se vocês não lembram como fazer divisão de números decimais, fazer multiplicação com números decimais, podem me procurar, que eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, me procure. De novo, qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Se vocês estão com dúvida em alguma definição, em algum exercício da aula anterior, podem me procurar, tá bom? Não fiquem com essa dúvida para vocês. Eu estou aqui para ajudá-los, para orientá-los e qualquer coisa, me procure, me mande uma mensagem, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.